isso eu acho importante, Marcelo, a gente retomar um pouco uma ideia, que embora a gente já tenha discutido isso em outros vídeos, né? Que eu acho que nos ajuda a entender também um pouco melhor essa questão familiar, essa trama, né? Que é a formação da nossa personalidade. Então, muito rapidamente passando sobre isso, vocês podem ver mais detalhadamente em outros vídeos, como eu falei, o que nós podemos entender? Que a nossa personalidade, né, ela pode se formar basicamente de dois aspectos. Primeiro, em função da tendência que todos nós temos, inata, em amadurecermos, ou seja, a evoluirmos no nosso processo de desenvolvimento. E segundo, o fato do ambiente, né? Ou seja, o favorecimento ou não desse ambiente, principalmente nas fases mais primitivas do nosso desenvolvimento, né? Formando, né, junto com essa tendência, a nossa base da personalidade futura. Né? Então, o que eu estou dizendo com isso? Que quando a gente depois vai analisar a relação entre os irmãos, a conflitiva, as brigas e tal, é muito importante a gente ter em mente da onde isso se origina. Né? Então, as questões de relações, por exemplo, a questão dos comportamentos, como cada um se comporta. A própria confiabilidade. A própria confiabilidade, né? Tudo isso, né, fazem parte, né, desse contexto que tem sua origem na relação das pessoas. Por isso que eu estou trazendo essa questão, porque quando nós for falar relação entre irmãos, nós temos que entender de onde que vêm essas relações, né? Como que elas se formam. Tá? A origem. A origem. E uma outra questão também, já debatida em vídeos anteriores, mas que vai dar base ao nosso debate hoje, é a questão de que nessas fases iniciais nós temos uma dependência total do outro. Né? E o que eu quero mostrar aqui? Que a gente não tem consciência do que se passa conosco, nem do que nós somos, nem de que existe um outro e nem de que existe um mundo lá fora. Por que eu ressalto isso? Porque quando nós formos analisar em detalhes, né, essas questões, nós vamos perceber o seguinte, que nós, nessa fase inicial, estamos total e absolutamente dependendo ou dependentes, né, do cuidado que nos é oferecido, a qualidade dos cuidados. Né? E eu volto a dizer, nós não estamos sabendo de nada disso. E quando eu ressalto esse fato, eu quero dizer assim, ó, que nós não temos nem condições de nos defender, né, dessa forma como nos é colocada, né, a educação, né, ou como o cuidador em si exerce a sua função. Né? Nós não temos como nos defender. Muito provavelmente, a forma como essas pessoas que nos cuidam agem é, sem dúvida nenhuma, buscando o melhor. Mas nem sempre nós sentimos assim. Tá? Então, o que acontece? Quando isso não é sentido de acordo com a nossa necessidade, tá? Isso gera um desconforto e automaticamente gera a necessidade de nós reagirmos a isso. Tá? Ok, o que acontece então? À medida que nós reagimos, né, muda a configuração do ambiente, ou seja, aquele ambiente anteriormente opressor, né, ele passa a ser o ambiente oprimido, o ambiente contestado, né, e até rejeitado muitas vezes. E é aqui que eu queria chegar com essa introdução, né, que o conflito advém daí, né, justamente quando nós estamos querendo nos defender daquilo que nos desagrada. A nossa reação. Então foi por isso que eu fiz todo esse raciocínio, né? Para que quando nós nos propusermos a entender relações, nós temos que considerar esses fatos. Né? Como isso se forma. Bom, tem um aspecto que também eu acho interessante observar, que nem sempre o outro na relação, ele facilita, né,
a condição para que essa relação seja harmonizada. E eu vou dar um exemplo. Os pais, por exemplo, querem entender o que está acontecendo ali com os filhos que estão, né, em conflito, por exemplo. Né? Só que os pais não colocam a sua participação nesse processo dentro desse questionamento. Querem ver isso nos filhos. Nos filhos, fora deles. Né? Então o que acontece? Esse entendimento da realidade ele passa a ser parcial. Né? Passa a ser, por exemplo, unilateral. Né? E às vezes até tendencioso. Então olha que interessante. Não é à toa que às vezes os pais dizem assim, olha, não demore muito para ter o segundo filho. Por que isso? Né? Porque se eles não tiverem uma idade próxima, provavelmente eles não serão companheiros. Olha o que está implícito aí. Muito isso. Né? Já tem uma noção de que relações humanas são complicadas. E relações implicam em bilateralidade. Né? Tem dois lados. E os dois lados têm que estar harmonizados, sob pena de todos esses conflitos que daí advirem, né? Conflitos, brigas, divergências, se tornarem insustentáveis, incontornáveis. Deixando claro, isso acho que é muito importante, né? Não é questão da idade, né? Do espaço entre os filhos. Né? Acho que isso é porque a gente vê, escuta muito aí fora. Né? O mais velho vai ficar com ciúmes. Né? Ou, foi importante... Até porque tem casos que acontecem e casos que não acontecem. Né? Então o que a gente está tentando mostrar para vocês aí é como que isso se forma. Né? Para não ficar aquela questão assim, mas deu diferença de idade. É porque ele é mais velho. Né? Isso aí são mitos, tem que deixar bem claro para vocês, isso são mitos. Os mitos são muito variáveis, são muito variáveis. Né? Um exemplo de um mito, por exemplo. Se pensar que famílias menores estão sujeitas a menos discórdias, porque as pessoas se ajudam mais. Isso é um mito. Né? Porque o que eu preciso para lidar com a minha família, por exemplo, o entendimento que eu preciso para que essa família funcione de forma saudável, é o mesmo entendimento que eu vou precisar para grupos maiores. Exatamente. Grupos de amigos, ou até o contexto do grupo maior, que é o grupo social. O entendimento é o mesmo. É o mesmo, não muda nada. Né? Então, essa questão do tamanho da família, né, também é uma ideia utópica. Né? Basta ver como é que vai ser feita a forma da administração desse contexto familiar. Né? Isso. Né? Então, o que se vê quando nós percebemos esses mitos? Né? Que isso nada mais é do que uma percepção distorcida ou, às vezes, até negada da realidade. Né? Onde esses sentimentos de amor, de ódio, de ressentimento, de rancor, etc., né? Eles são, muitas vezes, colocados num plano secundário, são evitados. Né? E é justamente esta realidade que precisa ser vista, que precisa ser trabalhada, para que ela possa ser suportada. Então, esse é o panorama geral, né, que eu quis dar, né, e como eu falei antes, nós vamos fazer um recorte, trabalhando aí só a família convencional, e eu gostaria de ver contigo que parte desse contexto você vai abordar, né, que daí eu abordaria uma outra visão, né, para que a gente pudesse pelo menos dar uma ideia do que se passa, né, dentro dessa trama aí tão intrincada, né, tão complexa. Né?